Olá, mais uma vez estou aqui para gravar essa live para o canal e eu vou trazer um assunto meio profético, mas não é profecia, é conhecimento. E eu gostaria de começar essa live falando uma coisa para vocês. Com um caso que aconteceu em 2020, ali pelo começo de 2020, antes da pandemia, que foi o caso da rebelião no Ceará. Mas quando se fala do Ceará, aí a gente pode ficar pensando, foi no Ceará todo? Não, foi exclusivamente na cidade de Sobral, onde houve aquele episódio do senador Cid Gomes simular 2 tiros que pegou. E por que eu estou dizendo que ele simulou? Porque você pegar um tiro ou 2 tiros de um revólver 38 não é fácil. E não ter que operar, e até hoje é mistério que essas 2 balas que atingiram ele tá dentro, porque o médico não operou ele, isso é balela. Mas eu gostaria de pedir uma coisa para vocês. Antes de tudo, gostaria que vocês dessem um like lá no canal. Se não é inscrito, se inscreve, taca o dedo lá no sininho e vamos para as notícias. Prometo para vocês que outra coisa é de graça, mas é muito importante que vocês se inscrevam, que dá um toque no sininho, mete o dedo lá e, por favor, compartilha, porque só aí vocês vão ficar, com certeza, sabendo de tudo que acontece no Brasil e no mundo. Eu prometo a vocês. Então vamos lá. Bom, em 2020, como eu já falei, no começo ali, entre janeiro e fevereiro, aconteceu aquele episódio lá no Ceará. E quando eu comecei a falar de uma palavra profética, ou se não conhecimento, eu estive bem antes no Ceará, fazendo um trabalho lá, e nesse trabalho eu tinha muitas reuniões com a prefeitura, com a Secretaria de Esporte de Sobral, com as outras autoridades, e eu falava para eles que Sobral e o Ceará ia se tornar um dos estados mais violentos, mais do que São Paulo e Rio de Janeiro. Por quê? Porque a quantidade de pessoas, de habitantes que existe no Ceará é completamente diferente da quantidade de São Paulo e da quantidade do Rio de Janeiro. Aqui pode até morrer mais pessoas, mas a população é maior, não tem nem assim como se fazer uma comparação. Mas eu citava uma das coisas da violência, era exatamente porque a gente estava debatendo sobre bem-estar e ao mesmo tempo, minha área, eu estava debatendo sobre esporte. E quando qualquer gestor ele não olha por esse lado, pela área do esporte, a tendência é trazer muita violência, pois todo cidadão sabe que o esporte ele faz com que as pessoas mudem
a sua maneira de pensar, o seu pensamento, o seu comportamento, com ele próprio e com as outras pessoas. E não deu outra. E aí vocês podem perguntar, ué, mas o que aconteceu, que vocês vão tomar conhecimento, você está satisfeito com isso, Vidal? Não, de jeito nenhum. Ninguém, eu acredito que ninguém fique satisfeito com morte, seja de parente, seja de um vizinho, seja numa pandemia. Ninguém, um ser humano que raciocina, que tem fé em Deus, ele jamais fica satisfeito com isso. E nesse episódio lá do Ceará, morreu 241 pessoas. Aí eu pergunto, eles mereciam morrer da forma que foram mortos, por via de uma rebelião, por via de um apoio? E aí tem uma coisa muito grave, né? Que com tudo aquilo que estava acontecendo, tinha um apoio de alguém. E depois vocês vão saber quem era esse apoio. Bom, só sei dizer que morreu 241 pessoas. Morreu, possa ter morrido pessoas que praticassem algum crime, mas a maioria, eu digo porque eu tive lá. Morreu pessoas trabalhadoras, morreu criança, morreu pai de família, morreu mulheres, que não tinha nada a ver com a rebelião. E tem uma coisa muito grave, que o Comando Vermelho, o PCC, ele mata pessoas inocentes, para que ele chame a atenção das autoridades, que seja o seu governante, que eles não estão satisfeitos, ou por qualquer ameaça que um governante tente tomar as providências, às vezes até pelo benefício maior que é a sociedade. E foi o caso que aconteceu no Ceará. O Cid Gomes, governador do Ceará, ele soltou uma notícia que ele ia colocar todos os aparelhos nos presídios, para ele ter um controle do líder do PCC. E através disso começou isso daí. E é difícil controlar, porque eles dominam mesmo. Outra coisa que eu queria falar para vocês é que as pessoas não prestam atenção. E ontem eu gravei um vídeo, e é bom porque esse vídeo que foi gravado, ele tem um horário. Então não tem como você mentir. E quando eu falei uma palavra até parecida a uma palavra profética, ontem o vídeo que eu gravei, eu estava pedindo que todos nós, por exemplo, da área de evento, se unisse no Brasil inteiro, todos, seja do atletismo, seja da Fórmula 1, seja do rally, seja qualquer tipo de evento. Na realidade, foi as pessoas que foram mais atingidas nessa pandemia, foram nós do evento. E eu estava pedindo para que a gente fizesse uma manifestação, mas uma manifestação sem agredir as pessoas, sem tumultuar, e até mesmo pela mídia, a gente pode fazer isso. E eu citei uma das coisas, que as pessoas tivessem muito cuidado com os líderes, pois um líder, quando ele parte para um caminho ao inverso da sociedade, isso é muito perigoso. E eu citei isso. À noite, vocês viram acontecer com o maior país do mundo, que é os Estados Unidos, o que foi que aconteceu. Queira que não, é um louco, mas é um líder. O Trump é um líder. E ele só faz isso
é completamente diferente de mim. Eu pedi, ninguém se manifestou. Mas deixa que ele pediu, e ele pediu por mal. Por quê? Ninguém tem o direito de destruir quer que seja prédio, seja patrimônio público, ninguém tem direito. Mas eu estava falando a respeito do nosso país, Brasil. E eu falei do Bolsonaro, falei o comportamento do Bolsonaro, como ele se comporta, e que isso não era bom para o país. E mais uma vez, ele prova todo dia que o Bolsonaro, o comportamento dele não tem como dar certo. Esse país não tem como dar certo se ele continuar com esse comportamento, a não ser que ele tome uma decisão de mudar. Aí tudo bem, porque está na mão dele. Ele é o presidente do país e ele pode, tá? Ele foi votado, ele foi eleito e todo mundo respeita o presidente, queira não gostar ou não, mas tem que respeitar. Isso é meu conhecimento, como é o conhecimento de todos. Mas atualmente ele não vem se comportando. O comportamento dele não deixa um bom exemplo. E principalmente eu vou repetir novamente. Para as pessoas doentes, fanatismo é muito perigoso. Fanatismo tanto por política como por religião. Eu já citei outras vezes, como futebol, o fanatismo não é bom. A gente tem o direito de escolher tudo isso? Tem sim, mas participar pacificamente, não agredindo, não matando ninguém. Então eu, por exemplo, ninguém me vê com uma camisa de time de futebol, porque é vergonhoso um torcedor matar o outro porque seja ele Flamengo, seja ele Palmeiras, seja ele Santos, seja ele São Paulo, seja ele Corinthians, e você matar outro torcedor que não é do seu time num ponto de ônibus, ou se não numa torcida, participando de um evento. Gente, isso é muito triste. E isso já aconteceu? Sim, já aconteceu. Não estou inventando aqui. Todos os brasileiros já tomaram conhecimento disso. Então, mais uma vez, eu digo que o nosso líder maior, ele não dá um bom exemplo e que a gente precisa mudar. Até porque ele já foi pedido de impeachment, 59 pedidos de impeachment por crime. E recentemente ele falou que o país está quebrado. Não é isso que a gente espera de um líder que foi eleito. Ele tem que se preparar para governar o país. Ele não tem que falar coisa negativa. Afinal de contas, ele tem uma equipe, ele não trabalha sozinho. Por mais burro que ele seja, tem pessoas lá super inteligentes na equipe dele e que ele pode consultar o que possa dar certo e o que possa não. O ser humano pode errar um presidente da república, pode errar um religioso, pode sim, mas a gente tem o direito de se consertar. E eu vou dar um exemplo aqui. Já que eu estou falando de política, já falei de futebol, eu vou dar um exemplo de religião. A Igreja Católica, eu não tenho medo de falar, e eu não falo porque vou usar uma palavra aqui para você ter uma ideia, porque emprenhei pelo ouvido. Não, eu vou dizer por estudo, por conhecimento. A Igreja Católica, ela matou mais do que a Segunda Guerra Mundial com seus erros. Mas o que foi que aconteceu?
um homem recentemente, que é o líder da igreja, que é o Papa Francisco, ter um exemplo de descer do pedestal dos outros antes dele, uma pessoa humilde, e que ele está dando um grande exemplo que é ser um cristão. Isso é lindo, isso é questão de humildade. Já tem outros líderes aí, religiosos, que não, além de errar, eles não pedem desculpa. E eu vou dar outro exemplo bem claro. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ela diz que tem 15 milhões de membros. Até aí eu não concordo, porque é o seguinte, as pessoas que saem, eles não tiram dos registros e continuam lá como se fosse membro. Eu calculo que se eles estiver hoje aí por volta de 10 mil, eles têm muito. Mas ela passou muito tempo discriminando a cor da pele. Só em 1978 foi que eles tomaram uma decisão, até porque você de pele escura, você podia até ir à igreja, mas você não recebia o sacerdócio como eles costumam falar. Então eu não quero fazer injustiça de deixar qualquer outra de fora. Como tem muitas e outras aí que são milionários e que vocês conhecem, e se vocês fizerem uma análise, as empresas no Brasil, às vezes tem empresa com 40 anos, eu conheço empresa com 40, com 50 anos, que muitas das vezes trabalham no vermelho. E por que eu estou falando isso? Eu sou promotor de evento, eu trabalho com projeto, e os meus projetos é vender para as empresas, fazer parceria com as empresas que têm dinheiro. E tem uma hora que a gente sabe da verdade, sabe quem é que está vendendo o almoço para comprar a janta. É por isso que eu estou falando isso. Mas eu quero falar hoje o que é ser líder, né? Ser líder tem que ter cuidado, tem que ter jogo, tem que ser humilde. Porque qualquer erro de um líder, o que acompanha ele pratica o mesmo. E às vezes causa um grande desastre na sociedade, seja do seu estado, seja do seu município, ou seja do próprio país. Mas é bom ser líder, é bom ser líder. Mas o melhor mesmo é ser humilde. Recentemente, ontem, a gente viu de um líder, que é o presidente da Câmara, e eu vou citar uma coisa aqui para que todos os brasileiros tenham muita atenção. A gente vê no período de Copa do Mundo que todo brasileiro é um técnico. E ele sabe muito sobre futebol. Agora você imagina um presidente da Câmara, ou se não, um presidente do Senado. Então, meus amigos, todos os políticos, eles sabem muito. Eles sabem muito. Agora, muitas das vezes, ele não tem a coragem de falar, porque ele tem rabo de pai. Mais recentemente, o Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, falou que o Bolsonaro não era diferente do Trump se não ganhar as eleições de 2022, de preparar um golpe. Vocês têm dúvida? Eu não tenho. Eu não tenho, porque o Bolsonaro, ele já ameaçou várias vezes. É que ele não tem apoio, às vezes, de outras autoridades. Mas que ele tem intenção, tem sim.
E por que eu estou falando isso? Porque eu passei pela ditadura. E eu fico triste quando alguém diz: ai, mas na ditadura era bom, porque não tinha tanto crime, não tinha tanto ladrão. Meus amigos, você está completamente enganado. Ladrão existiu desde o começo do mundo. Só que as pessoas de caráter não podem se basear por isso. O que nós temos que viver é uma democracia, respeitando os direitos dos outros, tendo o direito de ir e voltar. É isso que cada cidadão do seu país tem que cumprir e tem que seguir. Então é isso. É o que eu tinha para vocês hoje. E não esqueça, compartilha, tá? E vamos para que a gente fique mais informado. É isso que eu prometo para vocês. Um abraço e até a próxima.